Assista agora aqui na TV Gospel Brasil, mais uma mensagem impactante para a sua vida. TV Gospel Brasil, TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, aleluia. Deus é bom, amém? Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Acho que semana passada estava faltando esse retorno aqui mesmo, porque hoje está bem melhor, né? Ah, tá. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 2. Mas antes de lermos, coloque a sua mão sobre a palavra e vamos orar por esse momento, amém? Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai. A Tua palavra diz que aonde dois ou mais estiverem ali, o Senhor estará, e eu creio que desde o início deste dia, Pai, desde o momento em que essa porta foi aberta, a Tua presença aqui já era, Pai, sentida, a atmosfera já era transformada, Pai, a Sua presença, a glória, o Teu amor já estava aqui conosco, Pai. E nós já Te adoramos através dos louvores, de cânticos, nós já Te adoramos através dos recursos financeiros, Pai. Nesse momento nós estamos aqui aos Teus pés para Te ouvir, Pai, para receber o Teu alimento, a Tua palavra, a Tua semente. Por isso venha e fale com cada um aqui na Sua multiforme graça, Pai. Venha tocando em cada coração aqui, só o Senhor sabe o que os Teus filhos precisam, por isso venha, Pai. E eu me coloco nesta posição também, Senhor. Eu também preciso de Ti, eu também preciso ouvir a Tua palavra. Por isso venha, Pai, e me usa como instrumento, como uma boca profética aqui, Pai. Como um pastor, como um mestre, para compartilhar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, aquilo que o Senhor já ministrou, mas fale comigo novamente, porque a Tua palavra, ela se renova, a Tua palavra é viva. Por isso vem, Espírito Santo de Deus, e me usa. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Eu declaro a minha total dependência de Ti, Pai. Tudo aquilo que está em mim, que possa causar ruído, que possa bloquear o Teu fluir, o Teu agir, que o Senhor remova agora, Pai. E que as Tuas ovelhas, os Teus filhos possam receber deste alimento, Pai. Eu repreendo todo espírito de distração, tudo aquilo que vem para distrair, para roubar os olhos, a mente, o coração dos Teus filhos agora, os ouvidos, a atenção, que caia por terra em nome de Jesus. Que nada venha a distrair, Senhor, os corações aqui sedentos, com fome e sede da Tua palavra, da Tua presença, Senhor. E que essa semente venha encontrar um solo fértil e frutificar em nome de Jesus. É assim que nós oramos e Te pedimos. Amém e amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 3, do 1 ao 2 diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois... Leiam comigo. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Aleluia. João Batista, a igreja, foi aquele que preparou o caminho para Jesus. Amém? Ele preparava. Jesus ainda não tinha se revelado publicamente, já era vivo, já estava vivo ali, em torno dos seus 30 anos, mas ele ainda não havia se revelado publicamente. Então, João Batista, ele preparava o caminho para que Jesus pudesse se revelar ali. E ele preparava esse caminho pregando uma mensagem que confrontava. Ele não falava assim, ele não vinha com consolo, não vinha mexer nas emoções, não, ele pregava uma mensagem que trazia um confronto.
para a vida atual das pessoas daquela época. E ele pregava essa mensagem que dizia: arrependam-se. Era essa a mensagem de João Batista. Uma mensagem de arrependimento de pecados. E aí, se nós olharmos esse versículo 2 aqui, não é só arrependam-se, não é só o arrependimento, mas também ele falava: pois o reino dos céus está próximo. Ele não só pregava sobre arrependimento, como ele também batizava, o batismo nas águas, o batismo de João Batista, o batismo que tem como principais pontos demonstrar publicamente a nossa fé em Jesus Cristo, demonstrar o nosso entendimento e reconhecimento dos nossos pecados, e também o arrependimento deles. Não basta só eu entender: beleza, eu errei, eu pequei, mas eu preciso me arrepender. E é isso que ele pregava, o arrependimento desses pecados. E aí a dependência do Espírito Santo para viver uma vida em santidade, segundo a vontade de Deus. Porque se eu me arrependo, mas eu continuo tentando na força do meu braço, chega uma hora que eu vou me cansar, chega uma hora que não vai dar certo. Então é a dependência do Espírito Santo para viver uma vida em santidade, segundo a vontade de Deus. É isso que significa batismo nas águas. É isso que nós pregamos e fazemos e aconselhamos e direcionamos quem quer se batizar. O batismo nas águas representa um novo nascimento. É a morte do velho homem e o nascimento de uma nova vida em Cristo Jesus. Nós morremos para nós mesmos, para a nossa vontade, para a nossa carne, e nascemos uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. E em sua mensagem, em sua pregação, João também dizia: o reino dos céus está próximo. Quando Jesus começou a pregar, antes mesmo dele chamar os 12 discípulos, a Bíblia diz que ele pregava a mesma mensagem que João pregava. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar. Veja, Jesus ele começou a pregar. Se você ler o contexto anterior, você vê que nem os discípulos ele havia chamado ainda. E ele começou a pregar. Então Jesus começou a pregar. E qual que era a mensagem? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mesma mensagem que João Batista pregava. Jesus começou na sua vida ministerial, na sua vida pública, ele se revelou pregando a mesma mensagem. Arrependimento de pecados. E o reino dos céus está próximo. Se nós olharmos para os dias de hoje, essa mesma mensagem pode ser replicada, pode ser pregada, pode ser utilizada. Nós também precisamos refletir sobre essa mensagem. Não era uma mensagem para os tempos daquela época, não, é uma mensagem atemporal, uma mensagem para nós nos dias de hoje também. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E a primeira parte dessa mensagem fala justamente arrependimento. E o arrependimento significa, primeiramente, reconhecer que você errou, reconhecer que você falhou, entender as suas limitações. Não é somente um remorso, não é somente um sentimento, algo desagradável que você sentiu ali quando você errou, quando você falhou. Não é só isso. Daí você vai dormir e no outro dia você acorda e passou. Não. O arrependimento verdadeiro é quando você de fato entende que fez algo errado, entende que você pecou contra Deus, que você preferiu seguir a sua vontade e não a do Senhor. Você entende ali que em uma situação você agiu de uma forma orgulhosa, de uma forma vaidosa, de uma forma soberba. Você entende isso, entre outras coisas, que você pecou contra Deus e você se arrepende dessa atitude, desse comportamento. E aí, a partir desse momento, você busca não ter mais esse tipo de comportamento.
há uma mudança, principalmente na mentalidade, principalmente na forma de pensar, principalmente na forma de ver as situações. Peraí, isso aqui para mim, antes de Jesus, isso aqui para mim era certo, ok? Mas depois que eu conheci Jesus, eu entendi que isso é errado. Eu entendi que é errado segundo a palavra. Não é errado segundo o que o Victor aqui está falando. É errado segundo a palavra de Deus. Que isso aqui não está alinhado com a vontade de Deus para a minha vida. Então, se isso não é a vontade de Deus, eu não vou fazer. Eu não quero mais. Então, mudou a mentalidade, mudou o pensamento. Isso é arrependimento. Amém? Vocês estão aí? Amém. Nossa, já começou a pregação assim. Imagina o que vai vir. Aleluia, continua comigo aí, glória a Deus. E a segunda parte da mensagem diz: o reino dos céus está próximo. E essa é a mesma mensagem que Jesus também direcionou os 12 discípulos a pregarem. Quando Jesus os enviou pela primeira vez, Jesus concedeu autoridade para que eles fossem, visitassem as cidades, curassem os enfermos, realizassem milagres, expulsassem demônios e pregassem uma mensagem. E qual é a mensagem? Está lá em Mateus 10, do 5 ao 8. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem. Qual que é a mensagem? O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. A mensagem que Jesus direcionou os discípulos a pregarem, enviou os discípulos a pregarem pela primeira vez foi: o reino dos céus está próximo. Será que você poderia repetir isso? O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Em outras passagens bíblicas, nós podemos encontrar também o reino de Deus. E aí, aqui, existem linhas, estudiosos que consideram que o reino dos céus é algo limitado ao plano terrestre. Algo limitado se referindo somente à nação de Israel. Sendo que o reino de Deus, ele faz referência ali o seu total domínio e ação de Deus em relação ao mundo todo. Já outros dizem que o livro de Mateus, ele era direcionado para os judeus, e os judeus não utilizavam assim, muitas vezes, o nome de Deus. Então, por isso que Mateus mudou, em vez de ser reino de Deus, colocou o reino dos céus. Um contexto aqui para vocês, mas para nós aqui, para a palavra de hoje, quando você ler a Bíblia, nós podemos interpretar que tanto o reino dos céus, quanto o reino de Deus, nós estamos falando do mesmo reino, amém? E João Batista, ele pregava sobre o reino dos céus. Jesus, ele começou a pregar falando sobre o reino dos céus. O próprio Jesus direcionou os discípulos a levarem uma mensagem, a pregarem uma mensagem sobre o reino dos céus. Em diferentes outras passagens e pregações, principalmente através de parábolas, Jesus, ele falou e ele explicou sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. E aí, meus irmãos, antes de nós falarmos especificamente sobre este reino, sobre o reino de Deus, eu quero compartilhar com vocês, eu quero explicar o significado do reino, o significado de um reino. O que significa a palavra reino? Vocês sabiam que a Bélgica, esse país que nós estamos e moramos e habitamos e vivemos, é um reino? O nome oficial é Reino da Bélgica. Certo? Amém. É o que a internet diz. Reino da Bélgica. No dicionário, a palavra reino significa estado ou país governado por um rei ou por uma rainha.
Então a Bélgica, o reino da Bélgica e outros países são considerados reino porque a sua forma de governo é uma monarquia constitucional parlamentar. Nós temos um rei aqui. Assim como a Inglaterra, o Reino Unido também tem um rei. Assim como outras nações, a Espanha, se eu não me engano, também é um reino. Tem um rei. Diferente do Brasil, que parece, mas não é. É uma república federativa, onde as pessoas votam para que o presidente seja eleito. Aqui, né, no mundo de hoje, né, na monarquia constitucional parlamentar, também tem um voto, mas tem um voto para o primeiro-ministro, para a formação do parlamento. Mas para o rei não tem votação. O rei é linha sucessória, é hereditário, é a linha ali de sangue dele, é a família. E essa é a principal característica de um reino. É ter um rei. É a principal característica, é ter um rei ou uma rainha. Aqui na Bélgica é o rei Filipe, desde 2013, que ele assumiu o reinado. E no reino dos céus, meus irmãos, no reino de Deus, aquilo no qual João Batista anunciou, aquele no qual Jesus anunciou, pregou e ensinou, não é diferente, amém? Existe um rei que governa. Existe um rei soberano. Nós cantamos aqui hoje, nós louvamos, adoramos aqui hoje. Tu és o rei. Tu és o rei, Jesus. Ninguém pode negar. Tu és o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és o rei. Existe um rei nesse reino dos céus. Existe um rei no reino de Deus. E esse rei é Jesus, amém? O tema da palavra hoje é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E aí, igreja, eu quero compartilhar com vocês, porque eu acredito que é uma experiência coletiva aqui que nós temos. Porque acredito que como a maioria aqui, deixa eu ver, todos, nós somos imigrantes, amém? E eu acredito também que já tivemos a oportunidade de visitar outros países, de viajar, de passear. Eu, por exemplo, eu já morei em 3 diferentes países. Morar não só de passear, de morar mesmo, de viver. No Brasil, né, minha terra natal. Portugal, nós moramos 2 anos e meio lá. E a Bélgica. Nós já estamos aqui há mais de 4 anos. E quando nós viajamos, quando nós moramos fora, nós sentimos na pele, nós vemos a diferença cultural, nós vemos as leis diferentes entre cada país, entre os países. Além do idioma, obviamente, acho que o idioma é uma das primeiras coisas que quando você vai para algum outro lugar, é a primeira coisa que você, né, vê de diferente, assim, que você já pensa que é diferente, o clima. Mas eu confesso para vocês que quando eu e minha esposa nós mudamos aqui para a Bélgica, a primeira coisa que nós vimos de diferente foi o horário do supermercado. Porque hoje, lá em casa, tem até um Deleuze lá, que está abrindo acho que de domingo a domingo, das 7 às 8, agora está mudando, né? Mas antes, não tinha de domingo, né? Tinha os mais caros ali, mas não tinha o normal. Segunda, às vezes alguns não abriam. E aí você ficava, e agora? Se eu não for na sexta, se eu não for no sábado, eu fico 2 dias sem comer. Vou fazer jejum, né? Então isso foi uma das diferenças, porque lá no Brasil, até em Portugal mesmo, era quase que 24 horas, né? No Pingo Doce, Continente, né? E aí, então essa foi uma das primeiras coisas. Opa, peraí, nós estávamos num outro país, tinham essas regras, agora nós mudamos e agora temos que seguir essas regras aqui, né? Tivemos que nos adaptar, nos acostumar com isso. Existem outras diferenças também, por exemplo, o trânsito aqui. Tem muito mais sinalização, placas, faixas do que no Brasil. O Brasil é mais simples, né? Aqui, por exemplo,
tem a faixa do meio, você tem que deixar para transitar, para mover. Então, ou você fica na faixa da direita, se vocês não sabem isso, estou explicando, tá bom? Ou vocês ficam na faixa da direita, e aí quando vocês querem ultrapassar, vocês vão para do meio, ultrapassa e volta para a direita, né? Ou se vocês querem correr, assim, respeitando o limite de velocidade, claro, aí vocês vão para a faixa da esquerda, e aí vocês têm livre, é livre. Mas a do meio é só para transitar ali, só para mover, né? Essa é a regra. No Brasil funciona assim? Não. Faixa é faixa. No máximo que vai acontecer é ter mais caminhão na faixa da direita. O restante, faixa é faixa, né? Tem até faixa de moto no meio, assim. Se não tiver faixa, eles criam também. Mas são regras, são coisas diferentes, entre países diferentes. Se a gente for ver na Inglaterra, na Austrália, por exemplo, até a faixa é diferente, a mão é diferente, né? A mão inglesa, né? Então, para nós vamos na direita vai para é assim, né? Peraí. A direita vai para frente, a esquerda vem, né? Só que na Inglaterra é ao contrário, é a esquerda que vai para frente e a direita vem. Então, quando você vai atravessar a rua lá na Inglaterra, você não pode olhar para um lado, você tem, por via das dúvidas, olha para os dois lados, vê se não está vindo carro, ônibus, mas é diferente, até aonde você senta no carro é diferente. Né? Você vai sentar lá do lado do motorista, não vai ter volante, você tem que sentar do lado do passageiro, que o volante vai estar lá. Né? São coisas, são regras, são leis diferentes entre países, entre reinos. Tem questões fiscais, a saúde, o sistema de saúde, o sistema de educação. As coisas podem ser diferentes entre os países. Quando nós vamos visitar, quando nós moramos, nós sentimos isso na pele. Nós vemos. Nós vivenciamos essas diferenças. E nós precisamos, sim, seguir as leis desses países. Da onde nós estamos, as regras. Nós viajamos esse ano, nós fomos para uma nação muçulmana, e nós visitamos ali alguns lugares que nós não podíamos entrar de bermuda, com a manga, tinha que respeitar as leis ali, né, de vestimenta. Então nós precisamos seguir, e no reino dos céus, meus irmãos, também possui seus princípios, seus valores, seus costumes, a sua própria cultura. No reino de Deus, nós temos a cultura do reino, amém? E nós precisamos seguir isso. E aqui, eu faço essa pergunta, não precisa responder, mas reflita aí no teu coração. Será que nós temos vivido os valores, os princípios, os mandamentos, as regras desse reino dos céus? Desse reino de Deus? Ou será que nós temos sonegado, negligenciado, burlado essas regras? Da mesma forma que para entrar em alguns países é necessário nós termos um visto, da mesma forma como para nós viajarmos de avião, nós precisamos ter o nosso passaporte, o reino dos céus também possui algumas regras, também possui um convite. O convite ele é para todos, mas existem sim algumas regras para nós entrarmos no reino dos céus, amém? A primeira delas é reconhecer Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Ah, Vitor, então Jesus faz acepção de pessoas. Não, não é isso que eu estou falando. O convite é para todos. Todos estão convidados. Venham como estás. Mas aí nós devemos seguir aquilo que Ele está nos direcionando. E a primeira delas é reconhecer Ele como nosso Rei. É reconhecer o reinado dEle. Não adianta você ir lá para a Espanha, não adianta você vir para a Bélgica e falar assim, eu venho aqui, mas o rei Felipe não é o meu rei. Não, não é você que escolhe. Já tem um rei aqui. Você tem que seguir aquilo que ele falar. O governo dele, certo? No reino de Deus é a mesma coisa, já tem um rei lá. Nós já temos um rei. E quando entramos nesse reino, nós temos que seguir o governo dele. Amém?
Jesus, ele utilizou diferentes parábolas para explicar sobre esse reino. Primeiro, ele anunciou que o reino estava próximo. Depois, ele começou a explicar e a falar sobre esse reino. Como o reino funciona, quais são as regras, as leis. É um reino diferente, amém? Com regras diferentes. Existem algumas regras que são meio paradoxais. Existem algumas regras que vão entrar em confronto, em atrito com aquilo que o mundo nos apresenta. Por exemplo, no reino, uma regra do reino, um princípio, um valor do reino é: quando sou fraco, é que sou forte. No mundo, se você é fraco, você é fraco, o problema é seu. No reino, não. Quando eu reconheço a minha fraqueza, quando eu reconheço a minha dependência de Deus, aí sim é que eu sou forte. No reino diz, para viver, é preciso morrer. Abrir mão da nossa vontade, da nossa carne. Para ser o primeiro, é preciso ser o último. Doideira essa, né? Para ser o primeiro, você precisa ser o último. Os últimos serão os primeiros. Está na Bíblia ou está amarrado? Para ser exaltado, você aí que quer alimentar a sua vaidade, a sua soberba, a sua altivez, sabe qual que é a regra do reino? Para ser exaltado, precisa ser humilhado. Precisa se humilhar. Não ser humilhado, mas precisa ser humilhar, se humilhar. Se você quer ser grande, seja servo, sirva a todos. Jesus é o maior deles. Ele veio, ele tinha o poder de chegar já chutando a porta, falando: mata todo mundo aí, envia os anjos, vamos botar ordem aqui. Mas o que ele fez? Ele fez isso? Não. Ele se submeteu, ele foi servo, ele obedeceu à vontade do Pai. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, haviam leis, Deus criou as leis, os mandamentos para o povo seguir. Mas no Novo Testamento, quando Jesus veio, ele não veio para revogar a lei. Ele veio para nos mostrar que é possível. Só que não é só seguir a lei de forma religiosa. Mas na verdade, tem que estar no nosso coração. Tem que ser o nosso coração. Jesus, ele olha para o nosso coração. Jesus, ele vai olhar a intenção do nosso coração. O interior é mais importante que o exterior. Não adianta eu querer fazer para parecer bonito. Nós vimos há uns cultos atrás a respeito daquele casal que está na Bíblia, que vendeu um terreno e ofertou parte do dinheiro, mas mentiu o valor porque eles queriam parecer generosos. O que aconteceu? Eles morreram. Não é isso. Jesus, ele vai olhar para o nosso coração. Ele está interessado na nossa vida, no nosso coração. É o que eu preguei aqui nos dízimos e nas ofertas. Não são os 10%, não é o valor em si, mas é o coração. E hoje eu confesso para vocês que eu entendo por que eu estou pregando essa palavra hoje, porque eu já tinha esse tema já umas 2 semanas atrás. Mas Deus falou: não, prega aqui sobre o coração primeiro, prepara a terra, mexe a terra. Aquela semente não pode, essa semente não pode cair na beira do caminho, essa semente não pode cair num solo pedregoso, essa semente não pode cair num solo espinhoso, tem que cair numa boa terra. Então prepara a terra, para que o reino venha. Amém? Em uma das pregações mais conhecidas de Jesus, o Sermão do Monte, lá em Mateus 5:3, põe na tela aí, Ricardo, por favor. Bem-aventurados, bem-aventurado significa felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Oh, aleluia! Oh, Deus, então eu tenho que ser pobre para entrar no reino de Deus, é isso que a tua palavra diz? Que fala, né? Pobre em espírito. Oh, Deus, eu tenho que ser pobre então para entrar no reino de Deus, é isso? Aqui Jesus nos ensina que o reino de Deus pertence àqueles que são humildes de espírito.
Pobres de espírito significa aquela pessoa que reconhece a sua dependência de Deus, que reconhece as suas falhas, as suas limitações e entende que nós dependemos, que nós precisamos do Senhor, que é só através dele. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai, não há outro caminho. Nós dependemos dele para uma vida em santidade, nós dependemos da graça, do amor, da misericórdia do Senhor, para uma vida em santidade, para uma vida segundo os padrões que a Bíblia nos apresenta, segundo a vontade de Deus. E isso aqui está muito alinhado com o que eu falei sobre arrependimento, está alinhado com a mensagem que João pregava, arrependam-se, reconheça as suas falhas, reconheça as suas limitações. Quando nos arrependemos, quando passamos por esse processo de mudança de mente, de mudança de comportamento, quando nós reconhecemos as nossas falhas e as nossas limitações, quando nós de fato entendemos a nossa dependência de Deus, e nós começamos a mudar, a transformar a nossa forma de pensar, a mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes, nós nos aproximamos cada vez mais de viver nesse reino, amém? Nós nos aproximamos cada vez mais de viver o reino dos céus, o reino de Deus nas nossas vidas. Ah, Vitor, mas, você não sabe, eu sou todo errado, todo torto, minha vida está errada, meu casamento, minha profissão, tá tudo errado aqui, não sei nem por onde eu começo, é muita coisa, eu não consigo, eu não sei, e agora? Desiste, vai embora. Não é isso. Não desista, persevere, continue. Mas eu vou dar um conselho, um direcionamento, que é algo que eu aprendi, eu aplico até no meu trabalho isso. Se você vê um problema muito grande pela frente, você fala, olha o tamanho desse gigante que eu vou ter que enfrentar. Divide ele em partes menores. Vá fazendo aquilo que você consegue. Faz aquilo que você pode. Começa pequeno. Começa com aquilo que Deus está te mostrando e revelando agora. Ah, Vitor, eu não consigo orar 10 horas por dia que nem você. Oh, aleluia, eu recebo também. Eu não consigo orar 10 minutos por dia, amém. Começa com 1. Começa agradecendo a Deus. Acorda e fala, Deus, obrigado por esse dia. Aí você vai tomar café e fala, Deus, obrigado por essa comida. Aí você vai almoçar, você fala, Deus, obrigado por esse alimento. Aí você vai jantar, Deus, obrigado por esse alimento de novo. Aí você vai ver sua esposa, seus filhos, fala, Deus, obrigado por essa família. Aí você vai dormir e fala, Deus, obrigado por esse dia. Começa assim. Mas traga a memória, traga a presença do Senhor para a sua vida. E aí você vai aumentando. Fala, Deus, obrigado por esse dia. Será que o Senhor poderia abençoar o meu trabalho? Deus, olha, ontem eu fiz tal coisa e eu me arrependo, me perdoa, eu quero mudar. E aí você vai adicionando, começa a adicionar coisas na sua oração. Você vai ver que daqui a pouco você já está orando 5 horas. Mas começa com aquilo que Deus está te mostrando. Ah, Vitor, minha vida está toda errada. Amém, o que Deus está te mostrando agora? Você precisa consagrar suas alianças aqui, consagra suas alianças aqui. Você precisa arrumar seu casamento, arruma seu casamento. Você precisa arrumar suas finanças, arruma suas finanças. Você precisa achar um trabalho, acha um trabalho. Começa com aquilo que Deus está te mostrando e revelando agora, amém? Mateus capítulo 13, versículo 31 do 33 diz assim, e contou-lhes outra parábola, que é Jesus contando, amém? O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus aqui ele está dando um exemplo deste reino que nós estamos falando, do reino dos céus. E essas duas parábolas aqui, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, nos revelam
que o reino dos céus é algo que começa pequeno e vai aumentando e vai crescendo. Começa pequeno, mas vai crescendo, 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 até o ponto que vira algo grandioso. Uma árvore grande toma proporções gigantescas. Uma semente de mostarda, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas ela é algo pequenininha, é quase insignificante. Mas se você plantar ela num solo fértil, uma terra boa, ela vai crescer. Da mesma forma o fermento. Se você vai fazer um bolo e você coloca um pouco mais de fermento, o bolo vai crescer, vai inchar. O pão vai fermento também, né? Você vai fazer um pão, você joga um pouquinho de fermento. Se você jogar muito, ele vai crescer mais do que deveria. É só um pouquinho. É um pouquinho a cada dia. O reino dos céus começa pequeno e ele vai crescendo. Não adianta você querer abraçar todo mundo. Não adianta você querer... vou dar outro exemplo aqui. Sabe a Bíblia? O tamanho da Bíblia. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Lição de casa. Mas se eu falar, próximo culto, vou fazer a mesma pergunta. Quantas pessoas vão ter lido a Bíblia toda? Ninguém. Porque olha o tamanho da Bíblia. Ela é gigantesca. São 66 livros. É um conjunto de livros a Bíblia. Mas, se você começar a ler de pouquinho em pouquinho, uma hora acaba. E por que eu estou falando isso? Nós começamos, no início do ano, o Bola de Neve começou uma campanha, um movimento, para nós lermos toda a Bíblia. Nós distribuímos, inclusive até esqueci de trazer, tá? Me perdoa. Mas nós temos o planejamento, dia para ler 2, 3, 4 capítulos no máximo por dia. E agora, chegando no final do ano, na semana passada, nós começamos o Novo Testamento. Começamos a ler Mateus. Talvez seja por isso que Deus está usando tanto Mateus aqui, porque eu estou lendo Mateus. E vai chegar em dezembro, pronto, li toda a Bíblia. Mas eu não li de uma vez. Eu li um pouquinho a cada dia. Tinha dias que eu falhava, aí no outro dia ficava um pouquinho mais pesado, mas eu ia lá e corria atrás do prejuízo e lia. É isso. É um pouquinho a cada dia. E o reino dos céus é assim nas nossas vidas, é como um grão de mostarda. Ele é pequenininho, mas ele vai crescendo, 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 ele vai ganhando forma. Na nossa caminhada cristã é assim também, meus irmãos. São pequenas decisões, são pequenas atitudes que nós vamos tomando, que nós vamos mudando, segundo a vontade de Deus, sendo obedientes à palavra. São essas pequenas decisões que vão transformando as nossas vidas, amém? Eu ouvi uma frase, uma vez, de um piloto, que ele disse assim: às vezes você está preocupado com um parafusinho ali para ajustar, sendo que ainda tem um caminhão inteiro para fazer a reforma, para mudar, para fazer um monte de coisa. Às vezes a gente fica preocupado com uma coisinha que é tão pequena ali, nas nossas vidas, ao invés de você, não, peraí, isso aqui está difícil de eu arrumar agora? Deixa aqui, deixa eu me preocupar com esse gigante que está aqui na minha frente primeiro, e depois eu volto para cá. Então, aquilo que Deus está falando no teu coração agora, é isso que você precisa olhar, é isso que você precisa focar. O reino dos céus é como um fermento, que é um pouquinho, e já vai fazer crescer, amém? Não é da noite para o dia que a semente se torna uma árvore. Existe um processo. Existe um processo que é necessário passar. A semente, ela precisa ser plantada, ela precisa morrer para ela mesma, ela precisa germinar, ela precisa crescer, ela precisa ser adubada, ela precisa ser regada, ela precisa ser protegida, ela precisa ser cuidada. Para então, no tempo certo, ela começar a ganhar forma, a crescer e virar árvore. Não é da noite para o dia. E eu quero ressaltar aqui 2 pontos importantes deste processo no reino dos céus, amém? Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista
Até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam da força se apoderam dele. O reino dos céus é tomado à força. Ah, então é por violência, eu vou na academia, eu vou fazer crossfit, eu vou ficar forte. Não, não é isso. Não é força humana, não é violência, não é força física, mas é intensidade espiritual. É empenho, é determinação. O reino não é para os indiferentes. Ah, tanto faz. Ah, vamos no culto? Ah, tanto faz. Ah, Vitor, vamos ler a Bíblia? Ah, tanto faz. Ah, vamos fazer uma oração? Ah, tanto faz. Não é, o reino dos céus não são para os indiferentes. O reino dos céus são para aqueles decididos. Não, peraí, eu decidi esse caminho. Eu decidi esses valores. Eu decidi, eu fiz uma escolha. É isso que eu quero para a minha vida. Exige esforço, exige entrega, exige disposição. Tomado à força significa intensidade, perseverança. É um processo. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já procurou algo? Em casa. Perdi, comecei a procurar. Todo mundo, né? Todo mundo já perdeu, pelo menos uma vez na vida, perdeu alguma chave, perdeu um fone da Apple, perdeu alguma coisa ali e não conseguiu achar, né? E procurar algo exige o quê? Disposição. Você tem que levantar o sofá, você tem que ir lá arrumar, mexer na cama, você tem que abrir o armário, você tem que fazer um monte de coisa para procurar algo, ainda mais se é pequeno. Tem que ter disposição, tem que ter perseverança, tem que ter empenho, tem que ter esforço. Lembra da pregação aqui sobre cavar poços? O que eles estavam procurando? Água. Eles tinham que cavar, eles tinham que trabalhar, eles tinham que se esforçar. Exige trabalho. Mas no final, quando você encontra aquilo que precisa, quando você vê que deu fruto o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação, você encontra refrigério, você encontra água, água da vida. Praticar as disciplinas espirituais, ler a palavra, orar, jejuar, é como se você estivesse cavando esse poço, é como você perseverando, você batalhando, você se esforçando. Eu confesso para vocês, tem dias que eu não consigo, Deus, tu sabes, está difícil hoje. Eu preciso de ti, Jesus, venha, me ajuda. Tem dias que, eu preferia estar sentado ali no meu videogame, jogando, do que ficar lendo a palavra. Eu sou ser humano também, gente. Mas nós temos prioridades, amém? São escolhas que nós fazemos. Quando nós estamos falando sim para algo, imediatamente estamos falando não para outras coisas. Vocês vieram aqui hoje, vocês falaram sim, eu vou ao culto todos os domingos às 10 horas da manhã. Vocês abriram mão do descanso, vocês abriram mão do sono, vocês abriram mão de um passeio, vocês abriram mão de um lazer para estarem aqui. Glória a Deus por isso, amém? Quando vocês falam, não, eu vou conectar aqui na célula, vocês abriram mão de assistir alguma outra coisa, vocês abriram mão de estar ali no Instagram, vocês abriram mão de estar fazendo outra coisa, para estarem na presença do Senhor. E glória a Deus por isso. Sempre que nós falamos sim para algo, nós estamos falando não para outras coisas. A questão é qual é o preço que nós estamos pagando. Qual é o preço que eu quero pagar? Ah, eu vou ficar aqui no meu videogame, ou eu vou ler a palavra, ou eu vou orar. Qual que é o preço? O que eu estou pagando? O que eu estou falando sim, para o que eu estou falando não? Ah, Vitor, então não pode jogar videogame? Pode jogar videogame. Com certeza eu vou sair daqui hoje, eu vou chegar em casa e vou jogar. Ainda mais que tem Fórmula 1 hoje, vai ficar uma TV na Fórmula 1 e eu aqui jogando. Mas tudo tem o tempo certo, amém? Primeiro eu vou fazer as minhas obrigações. Primeiro eu vou ter o meu tempo com Deus. Primeiro eu vou priorizar o Senhor. Priorizar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem tempo para todas as coisas. Então eu vou ler, eu vou ter o meu tempo com Deus. Eu vou estar em dia ali com a minha leitura da palavra. E aí sim, fiz tudo aqui. Vou ver com a minha esposa. Amor, tá precisando de alguma coisa? Tá tranquila? Tá bem? Já almoçamos? Tá com fome? Não? O que você vai fazer agora? Ah, vou sentar aqui no sofá,
vou ter meu tempo com Deus. Eu falei, amém, amor, glória a Deus, eu já tive o meu, que Deus te abençoe. Vou ficar aqui no quarto, tá? Se precisar de alguma coisa, vem tocar que eu vou estar de fone e não vou estar ouvindo. Então, mas é isso, é ver as suas prioridades. Homens e mulheres, cada um aí na sua posição, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, cuidando da esposa. E aí, meus irmãos, eu entro. O primeiro ponto foi o quê? Força. Repita comigo, força. Os que se esforçam se apoderam dele, do reino. E o segundo é renúncia, amém? Renúncia. Como eu disse, se nós estamos falando sim para algo, nós estamos renunciando a outras coisas. Estamos falando não para outras. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 25 diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Olha o Vitor aí dizendo de novo que eu preciso ser pobre para entrar no reino dos céus. Não é isso que a palavra diz, amém? Nós temos que analisar. Aqui eu só peguei um versículo, mas eu não vou tirar ele do contexto para achar um pretexto. Se nós lermos todo o contexto aqui, depois você lê na sua casa, o que Jesus está falando é que nós precisamos abrir mão daquilo que nos domina. Nós precisamos renunciar tudo aquilo que nos tira do centro da vontade de Deus. Seja dinheiro, seja de riquezas, seja pessoas, sentimentos, emoções, seja trabalho. Qualquer coisa que te tire do centro da vontade de Deus, você precisa renunciar, amém? Tudo que tira Deus do centro do teu coração, você precisa renunciar, amém? O dia que eu ver que o PlayStation 5 está no lugar de Deus, eu falo assim, Deus, toma que é seu, não quero. O dia que eu ver que existem outras coisas, outras circunstâncias na minha vida, que estão me tirando do centro de Deus, que estão me tirando, Deus, que está tirando Deus do centro do meu coração, eu falo assim, não, opa, peraí, não é isso. É Deus acima de todas as coisas, amém? É necessário abrir mão daquilo que nos domina. Se está te dominando, se você não está conseguindo falar não para aquilo, opa, tem alguma coisa errada. Aquilo está te dominando. Se você não consegue falar não para uma cerveja, para uma bebida, se você não consegue falar não por um cigarro, se você não consegue falar não para um chocolate, se você não consegue falar não para uma compra, para um cartão de crédito, se você não consegue falar não para um vício, por uma pornografia, se você não consegue falar não para uma mentira, aquilo está te dominando. Tem que renunciar, tem que abrir mão. Tudo que tira Deus como centro do nosso coração, é isso que essa mensagem diz. Por quê? Porque quando nós temos riquezas, dinheiro, muitas vezes aquilo entra no nosso coração. Dinheiro é bom, amém? Traz felicidade. Me compra um iate para você ver como eu vou ser feliz. Mas se aquilo estiver no meu coração, se aquilo for prioridade para mim, tem coisa errada, amém? Tudo aquilo que nos domina, tudo aquilo que nós não conseguimos falar não, nós precisamos renunciar, nós precisamos pedir o direcionamento de Deus, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos ajude a nos livrar. Glória a Deus, vocês estão aí? Amém. Tá, legal, Vitor, eu preciso me esforçar, eu preciso renunciar, você só me deu mais trabalho aqui. Tá bom, mas quais são as vantagens? Quais são os benefícios de buscar esse reino, de viver esse reino? Porque afinal de contas nós estamos falando aqui daquilo que Jesus pregou, amém? O reino dos céus está próximo. Por que eu vou querer viver nesse reino? Eu quero viver aqui na Bélgica porque é segura, tem qualidade de vida. Lá no Brasil, né, as coisas são meio violentas, perigosas. Enfim, cada um tem um motivo pelo qual saiu da sua terra e veio para cá. Com certeza tem benefícios nisso. E qual que é o benefício de nós buscarmos o reino de Deus, o reino dos céus? O primeiro dele é a nossa salvação, né? A salvação é a vida eterna. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Amém? Romanos 14, 17 diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem quer viver nesse reino de justiça, de paz e de alegria?
Justiça significa tomar decisões, ter atitudes e ações fundamentadas em Deus. É viver de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável aos olhos dele. Amém? Não é sobre meritocracia. Não é sobre a nossa justiça, porque para Deus é trapo de imundície. A nossa justiça para Deus, quando eu chego para minha esposa e falo assim, eu tô certo, você tá errada, e vamos blá blá blá, vamos brigar, vamos discutir. Quando eu chego pro meu chefe e fico, não é justo você fazer isso com aquele fulano, você promover ele, não promover eu. Para Deus isso é trapo de imundície. Nós estamos buscando a nossa justiça. O que nós temos que buscar é a justiça do reino, é a justiça de Deus. Amém? Não é sobre meritocracia. Porque eu fiz isso, aí Deus vai me dar isso. Não é uma troca, não é uma barganha, mas é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor de Deus, é pela fé em Cristo Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, priorizar o reino de Deus. Uma vez eu ouvi do nosso apóstolo um ensinamento que ele compartilhou a agenda dele cheia, né, de obrigações, de tarefas, de visitas, de ministrações, de tudo, de pregações. E aí perguntaram, mas como que você sabe aquilo que é prioridade, aquilo que é importante? Como que você prioriza? Porque uma coisa é a sua agenda estar livre, você ter tempo, você falar, isso aqui eu consigo, beleza. Outra coisa é falar assim, isso aqui eu não quero fazer, então não vou fazer, tá tudo bem. Outra coisa é a sua agenda estar cheia, você não ter tempo e você ter que escolher aquilo que você vai fazer. E ter que abrir mão das outras. Porque quando nós falamos sim para umas, falamos não para outras. E aí ele simplesmente respondeu. Além da oração, além do direcionamento de Deus, o que ele busca é ver aquilo que tem perspectiva de eternidade. Aquilo que tiver perspectiva de eternidade é o que ele vai priorizar. Aquilo que for do reino, ele vai priorizar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, priorizar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você ler esse versículo na sua casa, o contexto anterior dele, você vai ver que nós aqui estamos falando de bebida, de comida e de roupa. Todas essas coisas, tudo aquilo que nós precisamos para viver, para ter uma vida digna. O que comer, o que beber, o que vestir. Todas essas coisas, tudo aquilo que nós precisamos, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, tudo aquilo que nós precisamos para viver, nos será acrescentado. Amém? Justiça do reino é viver uma vida buscando a vontade de Deus. O segundo ponto que Paulo diz é paz. Paz é viver uma vida sem guerra, sem conflito, sem problema. Quem quer paz aqui? Amém, glória a Deus. Foi isso que Jesus prometeu? Não. O que Jesus prometeu foi uma paz que excede todo entendimento, foi uma paz em meio à guerra, foi uma paz em meio aos conflitos, foi uma paz em meio aos problemas. É uma paz que o mundo não pode nos dar, mas Ele pode. Porque no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, amém? Então é essa paz que Jesus nos dá. Porque, igreja, nós não teremos uma vida que vai ser um morango sempre, certo? Nós vamos passar por momentos bons, por momentos ruins, por dificuldades, às vezes por escassez, às vezes por abundância. Nós vamos ter dias bons, dias ruins. Mas nós precisamos ter paz, amém? Mesmo nos dias ruins. Não é a ausência de conflitos, não é a paz que o mundo nos dá, não é a paz que o Trump está oferecendo aí, acabando com a guerra. Glória a Deus, ele está acabando, está tudo bem. Mas a paz que o mundo, o entendimento de paz para o mundo é o quê? Não ter guerra, não ter conflito, não ter problema. Mas isso nas nossas vidas é utopia, não existe. Às vezes eu mesmo acordo da pá virada comigo mesmo. E aí, como que vai ter paz comigo mesmo?
Não dá, mas eu encontro paz em Cristo Jesus, amém? É ter confiança na soberania, no governo, no cuidado de Deus nas nossas vidas. E o terceiro é alegria. Repita comigo: justiça, paz e alegria. A alegria é algo tão profundo e poderoso que nós conseguimos nos alegrar, mesmo em momentos difíceis da vida. É uma esperança misturada com gratidão. Não por circunstâncias externas, mas vem do nosso relacionamento com Deus. Eu não estou com esperança que o meu chefe vai me dar uma promoção. Eu não estou com esperança disso e aquilo. Eu estou com esperança em Cristo Jesus. Eu estou com gratidão por aquilo que Ele já fez na minha vida e eu tenho certeza daquilo que Ele fará. É a minha fé em ação. Vem do nosso relacionamento com Deus. E aí, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu quero viver nesse reino. Um reino de paz, de alegria, de justiça. O reino dos céus, o reino de Deus. E agora sim, já encaminhando para o final. Lucas capítulo 17, versículo 20. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, e nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Está entre vocês, está no meio de nós. Não existe um avião que a gente pode falar assim: me leve para o reino de Deus. Não dá, não é visível. Ele não está aqui, Ele não está lá, Ele está em nós, amém? O reino de Deus é aonde a vontade do Senhor acontece, aonde a vontade do Senhor é soberana, aonde a vontade do Senhor é reconhecida, é obedecida. O reino de Deus é aonde Ele governa, aleluia, e Ele governa aqui neste lugar, amém? E eu profetizo e eu declaro que Ele governa sobre as nossas vidas também, em cada área das nossas vidas. Por isso, que na oração que nós lemos, que Jesus nos ensinou no Pai Nosso, Ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse é o reino de Deus. Ele está presente em nós, em cada um de vocês, em cada um dos corações que receberam Jesus, que receberam o Espírito Santo, que é morada do Espírito Santo. O reino de Deus já chegou, o reino de Deus está aqui. Esse é o reino que já está presente em nós, amém? E nós carregamos esse reino aonde nós formos. Nós somos embaixadores desse reino. Ontem, nosso irmão Eduardo, ele teve a oportunidade de participar ali de um podcast, aqui na Bélgica, compartilhando ali o testemunho dele. Depois ele compartilha o link lá no grupo para vocês assistirem. E foi uma bênção, porque ali onde ele estava, ele pôde compartilhar do testemunho dele. E ele não deixou de falar do reino. Ele não deixou de falar de Jesus. Era um podcast de esporte, de Ironman, de corrida, de bicicleta, de natação. Mas ele falou do reino. Ele falou de Jesus. Ele falou da transformação que Jesus causou na vida dele, na casa dele, na família dele. Ele foi um embaixador do reino de Deus ali naquele lugar. E nós que carregamos a glória de Deus, que carregamos Jesus, o Espírito Santo conosco, aonde nós estivermos, nós somos cidadãos dos céus, nós somos embaixadores do reino. Nós precisamos primeiro trazer esse reino, trazer essa realidade do reino, essa cultura de reino para a nossa vida, para a nossa casa, para depois nós transbordarmos isso aonde nós estivermos, amém? O reino, ele começou com a primeira vinda de Jesus. Esse reino, ele se manifesta através da presença do Espírito Santo, dos milagres, das curas, das maravilhas, dos prodígios, da libertação de pecado, da transformação. Oh, aleluia, Jesus, aonde tiver manifestação do Espírito Santo, ali é o reino de Deus, ali estará o reino de Deus. E eu creio que Ele vai se manifestar, Ele já tem se manifestado aqui em nosso meio, e cada vez mais a glória dEle vai aumentar, e cada vez mais nós iremos sentir e ver, e vamos fazer parte da manifestação do Espírito Santo aqui em nosso meio.
E o reino de Deus já chegou, essa é a palavra. É chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, e o reino será plenamente estabelecido na segunda vinda de Jesus, quando aí sim será um reinado visível, quando nós pudermos ver, nós vamos poder ver esse reino com os nossos próprios olhos, porque como Jesus disse, como Paulo disse, é um reino invisível. Foi Jesus que disse, é um reino invisível, agora nós não vemos, é espiritual. Mas quando Jesus voltar, aí sim, aí nós vamos para um reino visível. Mas que nem a traça e a ferrugem vai corromper, vai destruir, porque vai ser eterno, amém? Vai ser um reino eterno. Nesse reino final, que Jesus vai vir e vai consumar, vai ser consumado esse reino, vai ser plenamente estabelecido, todo o mal será destruído. Mas nós não precisamos esperar a segunda vinda de Jesus para viver esse reino já está aqui, esse reino está em cada um de nós, esse reino está nos nossos corações. Quando você permite com que a vontade de Deus na sua vida aconteça, quando você obedece a Deus, quando você está manifestando o governo de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, quando você manifesta a vontade de Deus, quando você segue a vontade de Deus, você obedece a palavra, você está manifestando esse reino, você está seguindo a cultura deste reino. O reino de Deus é sobre o governo de Deus, em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida. O rei, ele governa. Jesus, ele governa nesse reino, e se nós queremos fazer parte desse reino, nós precisamos permitir com que ele governe toda a nossa vida também, amém? Amém. Então permita com que Jesus governe a sua vida, é sobre obediência, é sobre seguir a vontade dele, essa é a cultura do reino, não é sobre o que eu quero, não é sobre a minha vontade, não é sobre eu estar certo ou errado. Se for necessário eu pedir perdão, se for necessário eu abrir mão da minha vontade para ter paz, amém, glória a Deus. Mas é isso, é manifestar a vontade de Deus, é manifestar a vontade do rei, que o governo dele venha sobre nós, amém? Permita com que Jesus governe também a sua vida, entregue a ele todas as áreas da sua vida, não só uma, não só financeira, não só espiritual, não só o casamento, não só, todas. 99 ainda não é 100. Entregue a ele 100% do teu coração. Entregue a ele o teu coração, deixe ele governar. Seja obediente à vontade do rei, amém? É chegado o reino. É chegado um reino onde se manifesta poder, onde se manifesta milagre, onde se manifesta cura, maravilhas, prodígio. É chegado um reino onde o sobrenatural de Deus acontece diante dos nossos olhos. Que venha o teu reino, que nós possamos sair daqui hoje orando isso, com todo esse entendimento. Jesus, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que todas as vezes que orarmos o Pai Nosso e clamarmos, Jesus, que venha o teu reino, nós venhamos a ter um entendimento. Jesus, que venha o teu governo, que o Senhor governe sobre as nossas vidas, que o Senhor governe sobre as nossas casas, que o Senhor governe sobre as nossas famílias, que o Senhor governe sobre os nossos filhos, que o Senhor governe sobre as nossas finanças, que o Senhor governe sobre os nossos trabalhos, que o Senhor governe aqui nesta igreja, nesta nação, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, aleluia, glória a Deus, aleluia. É chegado o reino de Deus, igreja, é chegado o reino de Deus. Abaixe sua cabeça e feche os seus olhos. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. No Facebook, Instagram e YouTube. WhatsApp 149-9705-5518. Acesse.